Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão, a mais uma programação da Batista Vila Formosa. Seja bem-vindo ao Manhã de Estudo. Estamos pelo canal do YouTube, pelo canal do Facebook. É uma alegria, é um privilégio poder receber você no nosso canal. Nosso desejo e oração é que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e permaneça sobre a sua vida, a vida da sua família. Nessa manhã, mais uma vez, vamos ter a oportunidade de aumentar o nosso conhecimento, progredir no nosso conhecimento bíblico, com certeza através da instrumentalidade do Christian, que vai ministrar a aula nessa manhã. Antes, porém, eu gostaria de orar, gostaria de agradecer a Deus por esse privilégio, por essa oportunidade, por mais um ano que Ele está concedendo de existência à Batista Vila Formosa. Aproveite para continuar nos acompanhando nas redes sociais, saber das nossas programações. Se você ainda não fez a sua inscrição no canal do YouTube, aproveite aí para fazer, compartilhe com os amigos. Vamos juntos conhecer um pouco mais da palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, te louvamos e te agradecemos porque temos o privilégio, a oportunidade de compartilhar da tua palavra mais uma vez nessa manhã. Te agradecemos pela vida do Cristo e pedimos que o Senhor possa usar a vida do teu servo na explanação da tua palavra, que o Senhor possa abençoar as nossas vidas, que o Espírito Santo tenha liberdade de atuação para que possamos compreender o ensino desta manhã. Te pedimos também pelos enfermos, pelos enlutados, por aqueles que estão em dificuldades econômicas, todos que estão nos acompanhando, para que o Senhor possa continuar nos dando da tua graça, do teu amor e das tuas misericórdias, Pai. Sê conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Continue conectado, vamos ao estudo dessa manhã com o Cris e não esqueça, continue compartilhando, continue amando, continue vivendo, continue dependendo do Senhor. Olá a todos mais uma vez, sejam bem-vindos à Igreja Batista Vila Formosa, uma igreja que adora o Senhor e cuida de pessoas, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Christian, tá? Hoje nós vamos continuar dando o estudo sobre a série de estudos Descomplicando a Trindade, tá? Mas antes de iniciarmos, vamos lá, dê um like aí no nosso vídeo, compartilhe com seus amigos esse vídeo para que eles possam ter acesso também, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo aquilo que acontece e bora lá, pega a sua Bíblia, né? Que é o manual, seu manual, para que você não possa perder o rumo, né, de tudo que vai ser falado aqui, porque nós vamos utilizar bastante conteúdo bíblico, né, e assim você vai conseguir ficar por dentro e entender tudo que vai ser falado, beleza? Bom, antes de tudo, quero falar para vocês que se você tem alguma dúvida, se você tem algum comentário, se você tem alguma observação, não tenha receio, pode comentar aí no chat, pode falar seu bom dia, seu boa noite, seu boa tarde, sei lá, aonde você estiver, pode fazer a sua pergunta, não tenha receio que a gente está aqui para sanar todas as dúvidas que você tenha com relação ao conteúdo, tá certo? E vamos lá, vamos continuar nesse estudo maravilhoso que, como eu disse na última aula, nós vamos fazer o encerramento, não da série Descomplicando a Trindade, mas de tudo que foi falado até agora, porque como teve bastante conteúdo, eu resolvi fazer um resumo de tudo que foi falado para que vocês tenham um entendimento geral de tudo que foi falado até aqui. Tá certo? Bom, vamos lá. Como eu disse, seria uma aula resumo, né? Eu apelidei essa aula, né, de resumão, que é um resumão de tudo que já foi falado até aqui da série Descomplicando a Trindade. Beleza? Bom, o que nós falamos até agora? Para quem está assistindo a primeira vez, não saia daí. Repito, as aulas estão gravadas no nosso canal. Assista essa aula, depois você volta para assistir as outras, aí você fica por dentro de tudo que já foi falado. Tá certo? Nós falamos até agora sobre o quê? Bom, eu dei uma primeira aula foi sobre a Trindade, eu expliquei o que é a Trindade, como é que ela funciona, né? Quais são os elementos da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Então eu expliquei para vocês como é que é a Trindade, eu dei o exemplo de como funciona, né? Depois eu falei sobre Deus, como Deus se revela, quem é Deus, né? Tipo, quem é Deus na nossa vida, onde está presente a figura de Deus na Bíblia, né? Depois eu falei sobre os atributos naturais de Deus
eu falei sobre os atributos naturais de Deus. Quais são os atributos naturais de Deus? Você gravou aí? Onisciência, onipresença, onipotência. E mutabilidade, eu esqueci os outros dois, confesso. Mas aí acontece, é só você voltar lá no estudo e gravar, não tem problema. Assim como eu vou olhar novamente para poder lembrar, certo? Não tem problema esquecer não, só esqueci dois. Você esqueceu quantos aí na sua casa? Não sei, foi 2? Então vamos lá. Atributos morais de Deus. Foi a nossa última aula que eu falei sobre os atributos morais de Deus. Bom, se você fez como eu e esqueceu os últimos 2 atributos naturais de Deus, não tem problema, porque eu vou falar hoje aqui no resumo e você vai relembrar, assim como eu também preciso relembrar. Por quê? A palavra do Senhor, a gente tem que estudar ela todos os dias, né? Ela se renova todos os dias, né? Então, se você esqueceu o que foi falado na última aula, não tem problema, estuda a aula de novo. É para isso que serve, por isso que fica gravado aí, para que você possa assistir. Beleza? Como eu disse, hoje nós vamos fazer um resumo de tudo o que foi falado até agora, tá? Bom, a primeira aula foi sobre a Trindade. Vamos relembrar. O que é a Trindade? É uma denominação teológica para se designar ao Pai, Filho e Espírito Santo. Como, aqui eu esqueci um ó, tá? Como um só Deus, mas em 3 pessoas distintas. Beleza? Então, Deus, Trindade é uma denominação teológica. A palavra Trindade significa uma denominação teológica para se designar ao Pai, Filho e Espírito Santo, como um só Deus, mas em 3 pessoas distintas. Para deixar bem claro, né, como eu disse nessa aula aqui, existe só um Deus. As pessoas confundem muito Trindade, não, são 3 deuses, não. Existe só um Deus, mas em 3 pessoas distintas. E Efésios capítulo 4, versículo 6 fala isso, né? Vamos ler lá em Efésios capítulo 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 6, fala o seguinte: um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então aqui é o seguinte, se você leu e pensou que tinha 3 deuses, esquece, não existe 3 deuses. São 3 pessoas distintas em um só Deus. E a Efésios reforça isso, que existe um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Beleza? Então já quebrou a sua dúvida se você pensou que tinha 3 deuses. Tá? Não existe. É um Deus só. Sendo assim, se existem um Deus em 3 pessoas distintas, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e Deus é Deus, né? Então assim, Jesus é Deus? Sim, Ele é Deus, porque Ele tem os atributos necessários para ser Deus. Conforme eu disse, os atributos, só quem pode ter os atributos que eu falei são as 3 pessoas da Trindade. O que nós podemos fazer é se aproximar daquilo que Deus é. Nós não vamos conseguir ser como Deus, a gente não é perfeito, né, como Deus, mas a gente pode se aproximar dele e tentar agir da forma que ele se agrada, né? Então assim, se existem 3 pessoas distintas em um só Deus, a gente pode considerar que Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus, porque eles têm os atributos necessários para serem Deus, né? Que lá na frente nós vamos estudar sobre isso, tá? Então aqui, ó, eu coloquei uma imagem aqui para exemplificar de uma forma mais facilitada para vocês aí, né? Como que é a figura da Trindade: a pomba do Espírito Santo, a coroa de Jesus e as mãos de Deus, né? Todos os 3 elementos da Trindade, eles estão numa intersecção, né? Então eles agem, né, em conjunto, mas são um só Deus, beleza? Se ficou confuso, não tem problema, faça a sua pergunta, deixe sua dúvida aí nos comentários ou mande um e-mail para a igreja, tá lá na página do Facebook, o WhatsApp da igreja, o e-mail da igreja, pode mandar que a gente vai responder para você aquilo que você tiver dificuldade de entender, beleza? Bom, eu disse também que a gente pode exemplificar a Trindade nas formas da água, aí vai ficar mais fácil ainda para você entender. Como assim nas formas da água? Nós temos a água em 3 estados, né? Isso a gente aprendeu lá nas aulas de química, né? Se não me engano, química. Que a água está no estado líquido, sólido e gasoso, né? Bom, deixou de ser água? Deixou de ser água?
Não deixou de ser água, ela continua sendo água, mas em 3 formas distintas. Olha que interessante. Em estado líquido, em estado sólido, que é gelo, e gasoso, né? Quando está fazendo aquela comida, às vezes sai a fumaça da panela, é a água em estado gasoso, né? A pergunta é, deixou de ser água? Não deixou de ser água, ela continuou sendo água, continuou sendo H2O. Continua sendo água, mas de formas distintas, né? É a mesma coisa com a Trindade, né? Deixou de ser Deus? Não, são 3 pessoas distintas em um só Deus, um só elemento que é Deus, mas em 3 formas distintas, beleza? Ficou mais fácil aí para você entender? Se não ficou, não tem problema, deixe seu comentário que a gente vai te atender. Depois eu falei sobre Deus, né? Eu iniciei um estudo falando sobre Deus. Quem é Deus? Deus é Pai, Criador, né? Como é que Deus se revela? Né? Nós sabemos que Deus é o nosso Pai, Criador, e como Deus se revelou no decorrer da Bíblia, né? Ele utilizou várias formas de se revelar no decorrer da Bíblia. E como foi essas formas de se revelar? Deus se revelou por meio da criação, por meio de Israel, por meio dos profetas, por meio das Escrituras, por meio de Jesus Cristo, certo? E por meio do Espírito Santo e por meio da fé. Essas são as formas que Deus se revelou durante a Bíblia, né? E se revela até hoje, né? Às vezes Deus se revela na manifestação da sua fé, né? Você estava com fé que algum parente seu seria curado e ele foi curado, então Deus se revelou através da sua fé. Então Deus continua se revelando através de algumas formas que foram faladas, né? Aí depois eu iniciei falando sobre os atributos de Deus, né? Aí eu falei o quê? Que Deus possui alguns atributos que o definem. Porém, os atributos divinos, repetindo isso, são exclusivos da divindade e apenas as pessoas da Trindade possuem esses atributos. Apenas Jesus, Espírito Santo e o próprio Deus possuem esses atributos, né? Eu dividi os atributos em 2 grupos. Mas antes disso, por quais motivos devo estudar os atributos de Deus? Né? Relembrando, por que é importante você estudar sobre os atributos de Deus? Por quê? Para entender o caráter de Deus, as formas como Ele age, as coisas que Ele faz e as coisas que Ele não faz. Beleza? Então, estudando os atributos de Deus, você consegue identificar isso, né? O caráter dele, as formas como Ele age, o que Ele faz e o que Ele não faz. Por isso que é importante estudar os atributos de Deus. Beleza? Aí eu dei continuidade, o que eu falei? Que os atributos são divididos em dois grupos, tá? Até agora, se você está com alguma dúvida, com alguma pergunta, é uma aula resumida, tá? Um panorama geral que nós estamos fazendo de tudo que já foi falado até agora, para dar início a outra série de estudos, tá? Os atributos são divididos em 2 grupos, beleza? Quais são esses grupos? Atributos naturais e atributos morais, né? Lembra que eu falei sobre atributos naturais e atributos morais? Lembra que no começo da aula eu esqueci quais são os atributos naturais, os 2 últimos? Porque isso acontece, né? A gente às vezes esquece, e se isso acontece, se a gente esquecer, é porque a gente deve ir lá e relembrar aquilo que foi estudado, né? Então, professor, vocês, eu sou igual a vocês, não é porque eu estou aqui falando que eu sou melhor que vocês, eu sou igual a você aí que está assistindo, porque eu também tenho que estudar todos os dias assim como vocês, porque a gente sempre tem que relembrar quem é Deus e o que Ele fez nas nossas vidas, né? Bom, os atributos naturais e os atributos morais. Os atributos naturais, né, de Deus, o próprio nome já diz, né, os atributos que são característicos da natureza de Deus. São os atributos relacionados às características que Deus possui, né? São características que Deus possui na forma de ser, né? Aquilo que Deus tem, beleza? Para diferenciar para vocês, qual a diferença de atributo natural e qual a diferença de atributo moral? Atributo natural é como Deus, é aquilo que Deus é, beleza? E atributo moral é como Deus age. Diferenciou? Atributo natural é o que Deus tem, né? O que Deus é. Atributo moral é como Deus age,
Beleza? Você sabendo distinguir dessa forma, você vai entender a diferença de atributo natural e de atributo moral. Beleza? Quais são os atributos naturais de Deus? Onisciência, onipotência, onipresença. Unidade, eternidade e imutabilidade. Tá? Bom, relembrando, o que é onisciência? É saber de todas as coisas. O que é onipotência? É poder todas as coisas. O que é onipresença? É estar presente em vários lugares ao mesmo tempo. O que é unidade? É que ele é único. O que é eternidade? É que ele sempre existiu. O que é imutabilidade? É que Deus nunca muda, né? Ele é imutável, ele nunca vai mudar a sua forma de agir, a sua forma de ser. Beleza? Então, para gravar aí na cabeça de vocês, os atributos naturais de Deus, né? Os atributos naturais de Deus é onisciência, onipotência e onipresença. 3 Os aí. Unidade, eternidade e imutabilidade. Beleza? Gravou? Então, bora partir para a próxima, que é os atributos morais de Deus. Este grupo de atributos, o que acontece? Ele nos revela a essência e a natureza do caráter moral de Deus. Preste bem atenção, o que eu falei? Atributo natural é aquilo que Deus é, e atributo moral é a forma que Deus age. Beleza? Aqui fala que é a essência e a natureza do caráter moral de Deus. O caráter que Deus tem, que Deus possui, né? Na sua forma de agir. Quais são? São 6 também, tá? Quais são os atributos morais de Deus? Santidade, justiça, verdade, sabedoria, bondade e amor. Então, são 6, beleza? 6 atributos. Santidade, justiça, verdade, sabedoria, bondade e amor. Tá certo? Bondade e amor. Então, assim, que nem eu falei, atributo natural é aquilo que Deus é e atributo moral é a forma que Deus age. Então, Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é único, ele é imutável e ele é eterno. Isso é o que Deus é. E ele age em santidade, ele age em justiça, ele age em verdade, ele age em sabedoria, ele age em bondade e ele age em amor. É importante a gente saber desses conceitos, tá? Como eu disse, atributos naturais, características, é aquilo que Deus é. Atributos morais, caráter, comportamento. É o comportamento que Deus tem na sua forma de agir. Beleza? Diferenciou? Ok. Isso é importante a gente estudar, é importante a gente ter em mente sobre esses conteúdos, para que você fixe bem o que Deus é, o que Ele é, o que Ele faz, o que Ele não faz, tá? Vamos relembrar então aqui, ó. Os atributos naturais, onisciência, onipresença, onipotência, onipresença, unidade, eternidade e imutabilidade. Esses são os atributos naturais. Os atributos morais é santidade, justiça, verdade, sabedoria, bondade e amor. Beleza? Relembrando também sobre a Trindade. Vamos lá, vou voltar para o comecinho da aula para explicar para vocês. Como podemos exemplificar a Trindade? Nas formas da água. Forma líquida, sólida e gasosa. Deixou de ser água? Não deixou de ser água. Continua sendo água, mas de formas distintas. Assim como é a Trindade. Beleza? Agora vamos lá para o final. Tá? Só para rebobinar um pouco o conteúdo. Para aí, vamos lá, não fica confuso aí na tela não. Que eu já vou falar que o nosso próximo encontro, né, eu finalizo aqui o resumão de hoje, né, de tudo que foi falado até agora, para que você tenha o conhecimento de tudo que foi falado até agora, para que você saiba tudo que foi falado até agora e consiga entender os próximos conteúdos, beleza? Mais uma vez falo, tá com dúvida, pergunta. Tem alguma coisa que você achou, ou eu tenho alguma coisa a acrescentar à aula? Não tem problema, deixa aí no chat, é sempre bem-vinda qualquer argumentação, qualquer
comentário para acrescentar conteúdo, porque às vezes você que está me assistindo sabe de alguma coisa que eu não falei e você pode colocar aí no chat, todo mundo que está assistindo pode saber também e compartilhar aquilo que sabe, beleza? O nosso próximo encontro é sobre Jesus Cristo. Eu finalizei falando agora da Trindade e sobre os atributos de Deus, agora eu vou falar sobre a pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Onde ele se manifesta na Bíblia? Quais são os atributos que Jesus Cristo possui? Você quer saber tudo isso? Então, me aguarde para que no próximo encontro a gente vai saber de todas essas coisas. Vamos aprender juntos, conhecer juntos a pessoa de Jesus Cristo. Ah, mas eu já sei quem é Jesus. Beleza, conheça mais sobre Jesus, né? Busque mais saber quem é Ele, porque às vezes a gente esquece, sabe? A gente esquece quem é Jesus na nossa vida quando a gente deixa o problema ser maior que a nossa fé. Então é importante a gente sempre relembrar quem é Jesus, tá certo? Então, te aguardo no próximo encontro. Se você gostou, deixa seu like. Se você não gostou também, compartilha aí com seus amigos e tamo junto, até a próxima. Abraçando, quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele Ele nos observa, sabe o que esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és, ao som da vida.
E agora vamos às nossas programações. Às quartas-feiras temos Conexão e Comunhão, às 20 horas, transmitidas pelo Facebook e pelo YouTube. Às quintas-feiras temos o De Frente com o Pastor, que é transmitido pelo canal no YouTube do pastor Adilson Brandão. Aos domingos, as nossas transmissões são às 10 horas e às 19 horas. Às 19 horas temos também o nosso culto presencial, que não é mais necessário reservar lugar, mas estamos tomando todas as medidas de precaução aqui na igreja. O nosso muito obrigada vai a você, que tem contribuído com a obra do Senhor, que tem ofertado, que tem dizimado, que tem mantido a igreja do Senhor. Que Deus abençoe você e sua família.